Que bom, irmãos, estarmos aqui nessa noite, que bom que você está aqui, podendo também entoar o seu louvor, prestar a sua adoração a Deus, porque desde o início deste culto nós estamos sendo convidados a abençoar e sermos abençoados. Começamos cantando assim, falamos da santidade de Deus, falamos da maravilha que é o nome, o poder que há no nome de Jesus, e agora nós acabamos de cantar que devemos colocar tudo no altar do Senhor, entregar o nosso coração de maneira irrestrita a Ele. E eu quero aproveitar ainda esse clima da música e da adoração para convidar a você a verdadeiramente abrir o seu coração àquilo que Deus tem a falar a você nessa noite. A que você possa, de maneira sincera, pedir a Deus aí aonde você está, através de uma oração sincera, curta, pedir a Deus que retire do seu pensamento e do seu coração tudo aquilo que possa lhe impedir de ouvir a sua voz. E eu sei que uma das coisas que mais nos impedem de ouvir a voz de Deus, pelo menos assim é comigo, é quando nós estamos cansados. Quando o nosso coração está desanimado pelas lutas que nós estamos atravessando, quando o nosso espírito já quase que não há fôlego dentro dele, muitas vezes nós olhamos e pensamos, não haver solução, não haver possibilidades. Talvez você tenha quase desistido de vir aqui nessa noite. Talvez você tenha pensado que muitas coisas você poderia fazer ou aproveitar, mas eu quero dizer a você, não desista. Apesar de tudo que Deus já fez e manifestou aqui, Deus ainda tem algo surpreendente ao seu coração nessa noite. Deus ainda tem desafios grandiosos na sua vida e valiosos, que vão fazer com que você possa sair daqui de maneira diferente, de maneira reanimada, para enfrentar essa semana que se inicia e junto com ela todos os desafios acumulados da vida passada e aqueles que ainda se apresentarão. Bom, nós falamos sobre desistir. Certamente, em algum momento da sua vida, você já desistiu de algo, você já desistiu de alguém, você já desistiu de situações, você já desistiu de planos por conta de circunstâncias e adversidades que vieram sobre você contra aquilo que você gostaria de fazer ou de reagir, ou de realizar, perdão. Mas talvez você esteja ainda no processo lutando, mesmo sem entender, mesmo sem perceber, talvez você ainda esteja lutando por algo, por alguma coisa. E eu queria aqui pensar com você nessa noite, motivos pelos quais nós não devemos desistir. Motivos pelos quais você e eu somos desafiados, através da vida do apóstolo Paulo, a não desistir. E o tema que eu vou trazer hoje é o tema mas, conjunção adversativa, que liga duas frases dando sentido uma à outra. Vocês lembram disso? Lá pela 7ª, 8ª série ali, nas aulas de português, nós aprendemos que a palavra mas é uma conjunção adversativa e ela vai nos chamar a atenção, porque duas frases estão sendo interligadas ali. E quando Paulo diz, mas não desistimos, ele está então chamando a minha e a sua atenção, que existem muitas vezes na nossa vida motivos pelos quais nós teríamos todo o direito de humanamente dizermos, não dá mais, acabou, não há mais o que fazer, ou eu desisto. E apesar de tudo que Paulo enfrentou, de todas as circunstâncias adversas, ele diz o seguinte, mas não desistimos. Então, querido, eu queria que você pudesse guardar já no seu coração essa frase. E na semana que se inicia, amanhã, ou talvez hoje, ainda hoje, quando você enfrentar a primeira adversidade, e você se pegar pensando em desistir, você vai dizer, mas não desistimos. Combinado? Amém? Então vamos lá. Eu queria começar então esse tema pensando sobre um tema que foi trazido pelo pastor Antônio aqui há cerca de 2 anos atrás, quando ele falou sobre a sociedade do cansaço. Talvez alguns lembrem desse tema,
dessa fala. E desde então, quando eu ouvi aqui o pastor Antônio falar e o tema me interessou, eu tenho tentado estudar e ler esse livro que é escrito pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Eu tenho tentado ler, mas eu tenho tentado. Eu não posso dizer que eu li, porque é uma leitura densa. É uma leitura que você tem que ir fazendo com calma, absorvendo aos poucos, né? Voltando ali, muitas vezes, porque a escrita é muito pesada. Mas ele traz alguns conceitos que nós aprendemos, e o pastor Antônio fez isso de maneira majestosa, né? Como mestre que ele é. Ele nos apresentou, então, esse tema e falou sobre algumas características dessa sociedade do cansaço. Na verdade, o tema que o autor vai propor, ele vai dizer que as pessoas hoje estão cansadas, estão desanimadas, estão desistindo de muitas coisas, porque elas vivem sobre uma forte influência de positividade. Elas estão sendo bombardeadas a todo tempo e a todo momento sobre valores, dizendo que elas podem ser o que elas quiserem ser. Que para ela conseguir, basta apenas ela começar. E isso vai criando dentro de nós uma escravidão a nós mesmos. Isso vai criando dentro de nós uma vontade de atingirmos um patamar cada vez mais alto, porque o que nós queremos, na verdade, o que nós desejamos, é ser reconhecidos, é sermos influentes, é sermos pessoas que fazem diferença ou que podem influenciar pessoas. É termos, sim, né, uma condição de vida financeira muito boa, muito abastada. E para isso, muitas vezes, nós somos induzidos pela sociedade, né, do desempenho a fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance e até um pouco mais, não importando muito os meios pelos quais nós vamos chegar lá. O importante é você ser influente, o importante é você ser o cara, o importante é você estar na mídia, o importante é você ser, na verdade, quem você não é. Porque você acha que o influencer lá no Instagram, ele é verdadeiramente aquilo que ele demonstra ser? Aquela pessoa feliz? Você acha que aquela mulher influencer do Instagram, ela dorme maquiada para acordar no outro dia toda linda e bonita como é? Não é assim. Eles também têm os seus problemas, eles também têm as suas lutas, eles também têm as suas dificuldades, eles também têm as suas derrotas, mas derrota é uma palavra que na sociedade do desempenho não pode ser cogitada. Perdas é uma palavra que não pode ser vivida. Descanso é uma palavra que perdeu a sua função, porque para muitos descansar é perder tempo, pois tempo é dinheiro. E sem perceber, você e eu estamos inseridos nessa sociedade do desempenho. Sem perceber, você e eu estamos correndo atrás como cachorros que correm atrás do próprio rabo, tentando chegar em algum lugar muitas vezes e não conseguimos. E isso vai trazer a nós muitas questões internas que são causadoras do nosso cansaço, do nosso desânimo. Que são causadoras do nosso pensamento de que, olha, se está difícil, é melhor eu parar aqui e partir para uma outra situação. E isso se fala da vida pessoal, da vida profissional, da vida familiar, da vida espiritual. Pois na vida pessoal, muitas vezes, nós desistimos de sonhos e projetos porque está difícil, cansei, não dá mais. Na vida familiar, muitas vezes, os casamentos estão se desfazendo. Por quê? Porque eu estou olhando para a minha necessidade, e eu estou pensando que ela não está me suprindo, mas não estou nem um pouco preocupado se eu estou suprindo a ela. E a partir daquele sentimento eu digo, cansei, não dá mais, vou partir para outra. E aí as pessoas estão fazendo dessa forma. Na vida profissional, da mesma forma, cansei desse emprego, amanhã eu corro, procuro outro, vou ser empreendedor, vou ser o chefe de mim mesmo,
né? E aí nós vamos acumulando, né, muitas vezes sentimentos e derrotas. E há uma frase que o Byung-Chul Han fala sobre a violência neural. Todas esses atos que nós cometemos, que muitas vezes vai além daquilo que eu e você estamos preparados, eles causam dentro de nós o que ele chama de violência neural. Eles causam em nós o estresse, a ansiedade, ele causa em nós a depressão. O transtorno do déficit de atenção, a hiperatividade, a síndrome de burnout. E aqui vos fala alguém que viveu o burnout sem perceber, sem saber. Porque achando que eu dava conta das situações, eu fui matando muitas coisas no peito. E dizendo, yes, we can, né? I can, no caso. E essa frase ele também critica quando Barack Obama, ele usa lá na sua campanha, yes, we can, ou seja, sim, nós podemos, nos dá esse entendimento. E a gente vai matando, e a gente vai vivendo, e a gente vai vivendo, atropelando fatos, atropelando processos, atropelando muitas coisas. Por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos, porque nós queremos ser o cara na empresa, eu quero ser o cara na sociedade, eu quero ser aquele que vai influenciar milhões de pessoas, eu quero, e nesse eu quero. Muitas vezes eu não olho aquilo que eu estou fazendo comigo mesmo. E o burnout significa queimar e queimar até o fim. E a ilustração ali, ela é provocativa, né, porque ela vai nos mostrar uma pessoa que está, um palito de fósforo, tem aí, Márcio? O palito de fósforo totalmente queimado, gastado, né, desgastado. E tudo isso vem dessa sociedade que você e eu estamos inseridos. Porque buscamos o reconhecimento, porque queremos ser importantes ou porque desejamos, né, nos firmar como pessoas influentes ou como pessoas vitoriosas, pessoas de sucesso. E eu tenho tentado trazer sempre esses ensinamentos que eu busco à luz da palavra de Deus, para que eu possa ver, à luz da palavra de Deus, se eu estou no caminho certo, se eu devo buscar isso, ou se há algum outro caminho, algum outro meio, pelo qual você e eu possamos crescer, e eu creio que sim. E eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, onde o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas que falaram muito ao meu coração e desejo eu possa falar ao seu também nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, aonde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isto resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, muito gratos, Pai, de coração muito agradecido por tudo aquilo que já vivemos aqui nessa noite, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre nós através dos louvores que são cantados e entoados em honra e glória ao Teu nome, mas que edificam o nosso coração, ó Deus, e nos aproximam de Ti. Ó Deus, que eles continuem a ecoar em nosso coração nesse momento em que a Tua palavra será pregada. Nesse momento, ó Deus, em que as Tuas verdades serão apresentadas. Ó Deus, que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e o nosso entendimento. E se há alguém aqui, ó Deus, nesta noite, que esteja com o entendimento, ó Deus, cegado pelo Deus deste século, que o Teu Espírito, com a autoridade que há no nome de Jesus, o derrame e o coloque para fora de nós, e nós possamos entender a verdade da Tua palavra e entender, ó Deus, que ela é para nós, ela é aplicável em nossas vidas, ela é algo, ó Deus, que nos alimenta, que nos fortalece, ela é algo, ó Deus, que não nos permite desistir, animando e fortalecendo o nosso coração. Então, Pai, eu te peço, fale ao nosso coração, que não sejam as palavras do Daniel, mas sejam as palavras do Emanuel aqui, ó Deus, diante do Teu altar. Que seja, ó Pai, perante esta igreja, a Tua voz anunciada, e que sejamos edificados, ó Pai, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser a semelhança ao caráter do Teu Filho Jesus. Toque em nosso coração, fala-nos, Pai, nós te pedimos, oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se eu perguntasse a você nesse momento, daquilo que você conhece do apóstolo Paulo, das mensagens que você já ouviu sobre ele, se ele hoje seria reconhecido como um homem influente ou não influente, o que você diria? Não precisa responder, só responda aí para você. Certamente você poderia pensar, por aquilo que você conhece, pelas experiências de Paulo, pelas pregações e pela palavra de Deus revelada, você poderia dizer, não, Paulo era o cara. Aonde ele chegava, ele abria uma igreja, ele pregava a palavra do Senhor, né? Ele fazia ali algo grandioso e depois ele ia para outros lugares. E isso é verdade. Mas nem sempre ele era reconhecido, nem mesmo nas igrejas que ele fundava. Ele enfrentava, assim como você e eu enfrentamos, dificuldades. Ele enfrentava oposições. E a igreja de Corinto foi uma igreja que se opôs a ele de maneira muito forte, muito contundente. Não todos os membros, não todas as pessoas, mas alguns. De modo que Paulo, então, começa a uma preocupação com aquela igreja, porque aquela igreja estava deixando de viver os verdadeiros valores e fundamentos do Evangelho de Cristo Jesus, por ele pregado, para viver os valores da sociedade
moderna, moderna daquele tempo, a sociedade moderna de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade extremamente multicultural, muitas pessoas passavam por ali, muitas religiões eram pregadas ali dentro, e aquelas influências culturais estavam entrando dentro da igreja e estavam se colocando, querendo se colocar como naturais dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz, não, peraí, não é assim. Ele faz uma viagem, vai lá, passa lá e tem um confronto muito sério com a igreja, com alguns membros, de maneira muito séria. E isso faz com que ele comece, então, também, depois disso, a viver uma forte oposição, aonde as pessoas estavam questionando a autoridade de Paulo, aonde as pessoas estavam questionando a autoridade de Paulo pelo modo que ele vivia, pelas circunstâncias que o acompanhavam. Se este homem tem autoridade, por que ele é tão perseguido? Por que ele é preso constantemente? Se este homem é um homem de Deus, por que então que ele passa por tantas privações e provações? E eles vão muitas vezes levantar e dizer, não, Paulo não é apóstolo, Paulo não é um apóstolo. E ele vai reforçar então, na sua primeira e segunda carta, a autoridade do seu apostolado. E ele vai dizer, eu sou apóstolo porque eu estive na frente de Jesus, eu andei com ele, eu caminhei com ele, né? Ele esteve, ele se apresentou a mim e hoje eu vivo por ele e para ele. E a carta de 2 Coríntios é uma carta onde Paulo já havia ouvido notícias de que alguns corações estavam arrefecidos, e ele então faz uma carta de reaproximação, de reconciliação com a igreja de Corinto. No capítulo 1 ele vai dizer sobre os sofrimentos. Para mim, um dos textos mais belos e mais confortáveis da palavra de Deus se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10, onde o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós passamos por sofrimentos, mas nós somos consolados por Deus. E ele vai fazer, não vai fazer, mas nós podemos fazer uma equação matemática daquilo que ele vai dizer entre consolação, entre a tribulação, consolação e conforto de Deus. E ele vai dizer que a tribulação, ela é sempre menor ou igual à consolação de Deus. Ou seja, a consolação de Deus, ela é sempre maior ou igual às tribulações que nós estamos tendo. Ela nunca vai ser menor, e Paulo vai dizer isso no capítulo 1, no versículos 3 a 9. Ele vai dizer, nós vivemos uma situação tão grave, tão difícil na Macedônia. Ela foi além das nossas forças, mas isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. No capítulo 2, ele vai falar sobre a questão, né, da igreja, e ele vai falar ali que havia, no meio daquela igreja, alguém que precisava ser perdoado. Perdoado pela igreja e perdoado pelo próprio Paulo, que foi um grande opositor que ele teve. E ele vai dizer, olha, eu já perdoei essa pessoa, a igreja precisa viver o perdão. Nós fazemos isso diante de Cristo, e se nós não perdoarmos, Satanás terá vantagem sobre nós. Ele vai, então, trabalhando essas ideias no versículo 3, ele vai falar da glória, então, da nova aliança, e é a partir daí que eu quero tentar entrar de uma maneira muito sutil e muito verdadeira naquilo que Deus colocou em meu coração. Quando ele começa a falar da nova aliança, ele começa a falar que em Cristo está a verdadeira essência do Evangelho. Que Jesus é a nova aliança, e que Jesus é aquele que Deus preparou para que todo aquele que nele cresce não morresse, tivesse a vida eterna. E Paulo então vai dizer isso. E naquele contexto de confronto, e naquele contexto de dificuldades, Paulo vai falar que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, foi para a honra e foi para a glória de Cristo. Ele poderia ali tentar diante daquela igreja dizer, olha, meus irmãos, eu quero dizer que eu sou o apóstolo Paulo, sim. E se vocês não se lembram, fui eu quem fundei essa igreja. E se vocês não se lembram, eu fundei a igreja de Filipos. Eu fundei a igreja em tal lugar. Eu estive com os apóstolos. Não, ele não vai fazer isso.
Ele vai dizer, olha, a aliança que vocês têm que guardar, ela está em Cristo Jesus. E é por Jesus que eu vivo, e é por Jesus que eu prego, e é a Ele que eu quero que vocês vejam. Eu não quero que vocês vejam Paulo, eu quero que vocês vejam a Jesus. Porque eu sirvo a Deus, mas eu sirvo também a vocês, para a honra e para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a glória de Paulo, não é para a minha exaltação, não é para a minha demonstração de mim, mas é para a demonstração de Cristo. Eu quero que vocês vejam Cristo em mim. E no versículo 7, então, o apóstolo Paulo vai falar algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês e pensar de uma maneira rapidinha com vocês sobre o que ele fala. Ele diz assim, então, no versículo 7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Que grande poder é esse que ele está falando? O poder do Evangelho de Cristo Jesus. Ele hoje é aquele que vai representar esse Evangelho. E ele vai dizer que esse Evangelho poderoso, que ele menciona e considera como um tesouro, ele está guardado em nós, assim como estava guardado nele. E eu chamei aqui a atenção e chamo a sua atenção para a palavra tesouro. Porque a palavra tesouro, não sei se no seu, mas no meu imaginário ela mexe bastante. Ela me remete à minha infância. Quando nós ouvíamos sobre tesouro, nós pensávamos sobre riqueza, ficar rico, ficar importante, tudo aquilo que nós estamos falando aqui desde o início. E se nós verdadeiramente encontrássemos um tesouro físico, nós teríamos tudo aquilo que nós talvez desejamos. Nós teríamos condições financeiras boas, nós teríamos influência, nós seríamos reconhecidos, seríamos tidos como pessoas de sucesso. Nós teríamos condições de fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque o tesouro, ele traz essa ideia. Mas o que o Paulo está dizendo aqui não é o tesouro físico que você e eu podemos ter. Ele está falando do tesouro espiritual, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Que é aquilo que vai te dar também reconhecimento. É aquilo que vai te dar também sucesso. É aquilo que vai te dar também alegria. É aquilo que vai te dar tantas coisas que você não pode imaginar. Mas não como o mundo pensa. Ele vai te dar prosperidade. O Evangelho do Senhor em nosso coração vai trazer a mim e a sua vida aquilo que você e eu desejamos, que é ser prósperos. E meus irmãos, entenda uma coisa, prosperidade não tem nada a ver com sucesso financeiro. Ou tem também, perdão. Tem um pouco a ver, mas não é só sucesso financeiro. Porque próspero, pode dizer, é aquele pai de família que olha para os seus filhos e se vê respeitado por eles. Próspero é aquele marido que olha para sua esposa e ela olha para ele e eles ainda continuam se amando, apesar dos tempos, dos problemas e das dificuldades. Isso é prosperidade. Prosperidade é você poder andar na rua de cabeça erguida e passar em qualquer lugar sem a preocupação de ser acusado ou pego de surpresa por alguém a quem você está falhando, devendo. Ser próspero vai muito além daquilo que é o tesouro e a riqueza. Ser próspero é você ter o coração em paz. É você ter o coração em paz não somente nos dias que estão indo tudo bem, mas principalmente nos dias em que estão indo mal. E esse era o segredo de Paulo, de viver uma prosperidade que aquela sociedade de Corinto não entendia e que talvez você e eu não entendamos também estarmos vivendo, ou porque as pessoas vivem. A dificuldade dos problemas financeiros, das oposições e tantas outras coisas que surgem durante o nosso caminhar. Paulo vai dizer, olha, nós temos esse tesouro em nós, ele está guardado em nós. E essa prosperidade que nós temos em nós, isso que nós somos, que nós demonstramos ser, fique claro para a igreja de Corinto e fique claro para mim e para você, que não é um ato humano, que não é uma ação da minha personalidade ou da minha capacidade, mas é o poder de Deus operando em mim.
É o poder de Deus em mim, dentro de mim, para que fique evidente que esse grande poder não vem de nós, mas vem de Deus. Você quer viver uma vida próspera? Siga os princípios, os valores da palavra de Deus. Ame Deus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. São tantos ensinamentos valiosos e grandiosos, que nós podemos sim considerá-los como tesouros. Mas muitas vezes você e eu estamos pensando e estamos gastando a nossa vida, estamos gastando o nosso tempo na busca por esse tesouro físico, quando na verdade ele está ao nosso alcance, a paz que você precisa, a alegria que você não encontra nas coisas, a realização que você não tem nos seus feitos, tudo isso está na sua mão, acessível a você. Basta você acessá-lo através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus em seu coração. Queridos, eu sei que você, assim como eu, enfrenta dias difíceis. E eu quero compartilhar com vocês Deus é tremendo. Deus, quando quer bater na gente, Ele bate bonito, bate pesado. Deixa eu contar para vocês. Estou eu, chateado, desanimado, triste, sem perspectiva de futuro por conta de uma notícia que eu tinha recebido, pensando nas muitas coisas que eu tinha para resolver, pensando nas muitas coisas que eu tinha para fazer. Num dia cinza de Curitiba, aquele normal, né? Aquele dia cinza, chovendo, caindo, sem nenhuma perspectiva. Chateado, dirigindo. E caiu uma chuva forte, alguns minutos depois eu estava no centro da cidade, passando em frente à Praça Osório. Ela fica do lado esquerdo e nós caminhamos ali em direção ao centro cívico, talvez, não sei bem. Mas é uma rua que me chamou a atenção. Prédios à minha direita, passando a praça, prédios à minha esquerda. Você olha, é um corredor de prédios. E ao final daquele corredor de prédios, havia um arco-íris. E aquele elo final, né, aquela voltinha final, fazia exatamente na rua que eu estava. Exatamente na rua que eu estava, terminava o arco-íris. Eu, como bom humano, o que lembra? Depois do arco-íris tem um tesouro, um pote de ouro. Falei, Senhor, bem que eu poderia achar esse pote de ouro, né? Ia resolver tantos problemas meus, ia me ajudar bastante se eu conseguisse chegar lá e tivesse um pote de ouro. E aí que Deus bate. E aí o Espírito Santo falou, muito mais importante do que o pote de ouro é a promessa que está por trás desse arco-íris. Deixa eu respirar aqui. Porque ali eu pude entender. Não é o tesouro físico. Ali eu pude entender que toda a minha preocupação, todo o meu medo, toda a minha angústia, tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento, acabaria na certeza de que Deus cumpre a sua promessa. E Ele havia prometido nunca nos abandonar. E ali eu relembrei disso. E eu disse, Senhor, me perdoa. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, certo de que Deus está cuidando de nós e de que eu não preciso do tesouro físico, porque eu tenho o maior tesouro que o apóstolo Paulo revela, que é a palavra de Deus guardada em meu coração. As promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver e passar por toda e qualquer adversidade que venha sobre a minha vida. Assim como você também tem. Ou se não tem, pode ter ainda nessa noite. Talvez você esteja muito preocupado com as questões do tesouro humano. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais para nos dar. E aí eu não posso deixar de falar da palavra que me lembra quando Jesus ali em Mateus capítulo 6, no versículo 9, versículo 9 não,
Mas ele vai dizer no capítulo 6, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o teu coração. Queridos, essa é uma grande verdade. Se o meu coração está em ser reconhecido pela sociedade do desempenho, o meu tesouro está lá. Mas se o meu coração está em ser reconhecido por Deus como servo bom e fiel, o meu tesouro estará lá na palavra de Deus. Que nós possamos entender isso e possamos viver essa verdade em nosso coração. Há também aqui, eu queria destacar uma palavra que me chamou a atenção, ela não está no texto, mas versículos 8 e versículo 9 nos chama a atenção para isso, que é a palavra processos. Nós estamos, sim, vivendo a nossa vida, e tudo que nós estamos vivendo faz parte de um processo. É algo que Deus determinou para cada um de nós. O fato de nós estarmos passando pelas dificuldades e problemas não quer dizer que Deus tem menos poder ou não. Não quer dizer que Deus esteja inerte às nossas situações. O fato de nós estarmos vivendo processos significa que Deus está atento aos nossos processos e Ele vive ali conosco. E Ele não vai nos aliviar porque nós somos bonzinhos ou porque nos achamos melhores do que alguém, né? Ele não vai nos aliviar. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós temos esse tesouro em potes de barra para que o poder seja de Deus. E aí ele começa a dizer e descrever o processo pelo qual ele estava sendo julgado. Na verdade, o processo pelo qual ele havia sido condenado por alguns dentro da igreja. E ele diz, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Então eu quero chamar a atenção sobre esse paradoxo que Paulo faz entre essas palavras. E ele vai dizer, pressionados, mas não esmagados. E nas traduções antigas, um pouco mais antigas, ele vai dizer, atribulados, mas não angustiados. Ele vai dizer, perplexos, mas não desesperados. Né? Em outra tradução, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não abandonados. Também, na outra, da mesma forma, derrubados, mas não destruídos. Na outra, abatidos, mas não destruídos. Por que eu faço questão de demonstrar essa diferença? Porque a nossa linguagem, como já foi dito aqui também, se não me engano, pelo pastor Antônio, sou fã dele, tá? Ele fala que as traduções são mudadas conforme a nossa língua também vai evoluindo. Então, algumas palavras usadas antigamente podem ser hoje traduzidas e trocadas por outras que vão ser melhor encaixadas. Né? E quando o apóstolo Paulo fala, na versão que eu tenho usado para pregar, é a nova versão transformadora, ele vai usar a palavra pressionados, mas não esmagados. Enquanto a nova Almeida atualizada vai dizer atribulados, mas não angustiados. Vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Por quê? Porque a palavra grega, né, traduzida por atribulados, ela significa afligir, sujeitar à pressão ou aquilo que oprime o espírito. Né? Ou seja, pressionados significa como você e eu nos sentimos frente a muitas situações. Às vezes, atribulados, a gente não consegue entender tão bem o seu significado. Né? E ele vai dizer isso, olha, a palavra grega, deixa para lá. Atribulado significa afligir, sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito. Enquanto a palavra angustiados traz a ideia de esmagamento, né? De ser comprimido em local
apertado. O que ele está dizendo? Olha, nós seremos pressionados, nós seremos forçados, nós nos sentiremos aflitos, afligidos, nós seremos pressionados, teremos o nosso espírito oprimido, mas não seremos esmagados ao ponto de perder a vida. A palavra que é traduzida por angustiados, né, esmagados, é aquela palavra usada para descrever o transformar a uva em suco de uva, aonde ele é por esmagamento, né? E é isso que ele está dizendo, isso não vai acontecer com a gente, né? A tribulação, meus queridos, é uma prova externa, é algo que acontece externo a nós, enquanto a angústia é um sentimento que surge e acontece dentro de nós. E é verdadeiramente a tribulação, né, ou a pressão, ela traz angústia. Mas Paulo, mesmo enfrentando essas circunstâncias tão adversas, ele era fortalecido pelo Senhor. Mesmo passando por naufrágios, passando por perseguições, apedrejamentos, passando por tantas coisas que você e eu nunca passamos e sequer pensaremos em passar, o apóstolo Paulo diz isso, olha, nós somos pressionados, o nosso espírito fica aflito. Ele diz no capítulo 1, nós tivemos como que a sentença de morte sobre nós. Seu espírito estava aflito, mas ele sabia que ele não estava desamparado, ele estava fortalecido no Senhor. E essa mesma verdade vale para mim e para você. Nós, muitas vezes, podemos ficar, sim, pressionados, mas não estaremos, né? Não estaremos esmagados. Depois ele vai dizer, nós estamos perplexos, mas não desesperados. Perplexidade é uma encruzilhada mental que exige uma decisão imediata. Algo que acontece e você não sabe o que fazer. É aquele momento em que você se vê diante de uma situação e você não sabe como resolver e você está ali perplexo. E agora, o que é que eu faço? E agora, qual a melhor decisão? Né? A palavra traduzida por perplexo significa estar em dúvida, né? E a palavra traduzida por desanimado significa estar completamente perplexo ou em desespero. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós ficamos perplexos. Há momentos em que nós vamos não saber o que fazer, mas nós não vamos ficar desesperados. Nós não vamos perder, né, a nossa consciência, nós não vamos perder a nossa força, nós não vamos tomar atitudes no desespero. Por quê? Porque quando nós tomamos atitudes em desespero, nós tomamos atitudes muitas vezes erradas. É verdade que algumas são corretas, mas muitas são, às vezes, em que tomamos atitudes erradas ou que percebemos as coisas de maneira errada. E ele está dizendo, nós ficaremos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes, meu querido, nós já tomamos decisões erradas pelo desespero? E o desespero significa não confiar em Deus. O desespero significa, olha, Senhor, eu vou tomar essa situação aqui para mim, porque o Senhor não está querendo resolver, o Senhor está quieto aí, então deixa que eu resolvo do meu jeito. E tomamos muitas vezes atitudes desesperadamente, mas nem sempre elas são as melhores. Na maioria das vezes, elas não são as melhores. Paulo está dizendo, olha, nós ficaremos perplexos, mas não ficaremos desesperados. Ele vai dizer, perseguidos, mas não abandonados. E eu perseguir aqui, a palavra se traz a ideia de caçar como a um animal, de uma caça a um animal. Você já viu um predador perseguindo a sua presa? É isso que Paulo está dizendo. Né? É isso que ele está dizendo, olha, nós somos perseguidos, né? Mas não seremos abandonados ou desamparados, né? Não seremos deixados na dificuldade. Certamente você já viu que quando um predador quer pegar a sua presa, ele usa a estratégia de isolá-la do seu bando, né? Ele faz uma forma com que ela se afaste, e ali ela fica mais vulnerável. Paulo está falando disso, mas ele está falando o seguinte, olha, o teu bando não vai te abandonar.
Ele estará com você, não o teu bando, o Senhor. Ele não vai te abandonar. Não há um momento da sua vida, uma circunstância da sua vida, um só fato do seu viver que você tenha vivido ou esteja vivendo, que Deus não esteja atento, que Ele não esteja presente e pronto para te ajudar. Não há. O inimigo vai querer te dizer o seguinte: Deus não está preocupado porque você é pecador. Mentira do inimigo. Davi, quando em seu pecado revelado, confessado, ele diz que um coração contrito, Deus jamais rejeitará. Então, queridos, nós seremos perseguidos. Lembra o que o apóstolo Tiago vai dizer? Que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Se você acha que você não vai ser perseguido, eu quero te dizer que você está enganado. Pior, você já está sendo perseguido, caçado e você nem sabe. Porque é isso que o diabo muitas vezes faz com você e comigo. Nos faz acreditar que aquele pecado que nós estamos cometendo é simples, normal, está todo mundo fazendo. Mas quando na verdade aquilo está nos levando para a morte. E ele está nos separando, tirando a nossa alegria do corpo de Cristo, de estar na igreja de Cristo. Mas eu quero dizer a você, não importa em que situação você esteja, Deus não vai abandonar você, se o seu coração estiver voltado a Ele de maneira sincera e verdadeira. Não há nada que Deus não possa restaurar ou reconsertar. Há uma frase que eu gosto muito, que eu quero repetir aqui com vocês, que diz: não há bênção de Deus que o ser humano não possa estragar. Para pensar aí. Não há bênção de Deus que o ser humano não possa estragar. Mas não há estrago humano que Deus não possa consertar. Consegue entender? Casamento, criação de filhos, emprego, vida financeira, nada. Nada está fora do alcance de Deus. Continuando, derrubados, mas não destruídos. Aqui, a versão mais antiga usa a palavra abatidos, mas não destruídos. Por que eu quis trazer derrubados e não abatidos? Porque abatidos muitas vezes nos dá a ideia de morte, não é verdade? Ah, aquele animal foi abatido. Na hora você pensa em morte. Muitas vezes, quando você associa a palavra abatidos, você associa a morte. Não está errado. Mas tanto no grego quanto no português, ela não significa somente isso. Ela significa também derrubados. E o que Paulo está dizendo é literalmente isso. Olha, há momentos na nossa vida em que nós seremos derrubados, mas nós não seremos destruídos. E aí sim a palavra grega utilizada para falar sobre destruir, significa destruir e perecer, matar mesmo. O apóstolo Paulo diz: nós seremos derrubados, mas nós não seremos destruídos. E a autoridade e a verdade com que ele fala é pela certeza e convicção que ele tem, que mesmo que o seu corpo físico morra, a sua alma está viva para Deus. Ele não morre com o fim físico, mas ele continua na presença e na eternidade de Deus. E é isso que deve nos dar alegria e disposição de enfrentarmos os nossos problemas, de enfrentarmos as adversidades, de pagarmos o preço necessário muitas vezes, para que você e eu possamos lutar, e mesmo que nós venhamos a morrer, mesmo que nós venhamos a ser destruídos, a nossa alma se apresentará viva diante de Deus, e nós passaremos a viver a vida que Deus preparou para nós. É isso que Paulo está dizendo. E é a partir então desse momento que ele vai trazer para mim e para você algumas revelações muito verdadeiras. Mas antes das revelações, eu quero dizer que esse momento do abatimento, do derrubamento, mas a não destruição acontece quando em nossa vida surgem os fatos que não estamos pensando. Pode ser o desemprego, a morte de alguém que amamos, pode ser o diagnóstico de um câncer, pode ser um ataque cardíaco, pode ser uma guerra, pode ser um terremoto. Deus pode usar qualquer circunstância e situação para nos derrubar.
Mas se estivermos firmes nele, não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Não iremos perecer. Porque, como Paulo diz, temos que olhar para frente. E aí eu fiz uma pergunta a mim, quero compartilhar com vocês. Eu já estou partindo para o final, né? Sei que estou um pouco longo, mas eu fiz uma pergunta para mim. Qual era a causa? Qual era o motivo? Qual era a razão de Paulo continuar em frente, tendo todos os motivos, tendo todas a possibilidade humana de desistir? E ele vai me responder, e eu trago aqui que você e eu precisamos olhar qual é a motivação correta. Motivação significa motivo mais ação. Qual é o motivo e a ação que você e eu temos para não desistirmos? Para chegarmos hoje e amanhã, e depois de amanhã, e daqui para frente, se assim Deus quiser, diante dos problemas e adversidades, e dizer, mas nós não desistimos. E está lá no versículo 16 ao versículo 18, quando Paulo diz, por isso, nunca desistimos. Ou seja, tendo passado por tudo, tribulação, perda, por isso, nada disso. Porque Deus está sempre ao nosso lado, eu não estou desamparado, eu não pereço, eu não estou abatido e tantas outras coisas. Ele vai dizer, por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Talvez não precisasse nem explicar mais aqui o texto, porque ele já está dizendo. Paulo está dizendo, olha, gente, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que eu toco, não são as circunstâncias. O meu olhar não está para as coisas terrenas, não está para as coisas desse mundo. A minha glória não é ser reconhecido pela igreja de Corinto. A minha glória não é ser reconhecido como o maior ou o melhor apóstolo que passou aqui dentre os que já estiveram, né, dentre os 12. Não é, a minha glória não é essa. A minha glória é saber que eu serei recebido nos céus. E que tudo aquilo que eu estou fazendo aqui há de ter um peso eterno na eternidade, na glória de Deus, e é por isso que eu vivo, é por isso que eu trabalho. Mas uma palavra me chama a atenção quando ele diz que pequenas e momentâneas tribulações. Meus irmãos, deixa eu falar aqui para vocês o que Paulo passou. Algumas coisas. Primeiro, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido na cidade de Tarso. Ele foi apedrejado em Listra, apedrejado para a morte. Tá? Ele foi apedrejado para ser morto. Não foi uma pedrinha que tacaram só para espantar ele ali, não. Foi apedrejado para morrer, né? Em Listra. Ele foi açoitado 39 vezes, 3 vezes. Ele foi escorraçado em Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras na cidade de Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado na cidade de Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio a caminho de Roma. Ele enfrentou também mais naufrágios, e ele foi picado por uma cobra venenosa, mortífera, na ilha de Malta. Ele sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de todos os lados. E ainda assim ele vai dizer essas leves e momentâneas pressões que agora vivemos. Isso me constrange, porque eu estou reclamando de uma questão financeira, dizendo que eu quero encontrar um pote de ouro lá no final do arco-íris. E Paulo, tendo vivido todas essas coisas, ele vai dizer, olha, o meu olhar está em Jesus Cristo. O meu olhar está na eternidade, está naquilo que não eu posso ter aqui, ou que as pessoas fazem comigo aqui, mas é na presença de Deus comigo, e muito mais de como eu estarei com Ele na eternidade. E Ele dá para mim e para você, então, a maneira pela qual você e eu podemos
acessar e podemos viver esse poder grandioso, transformador, esse poder extraordinário que há no Evangelho de Cristo Jesus, que está guardado no meu e no seu coração, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o próprio apóstolo Paulo diz, né? Toda sorte de bênçãos espirituais Deus tem para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Todos os tipos de bênçãos que você imagina. Ele pode derramar, Ele tem para derramar e Ele quer derramar. Mas você e eu precisamos tirar os nossos olhos de uma sociedade que quer ser reconhecida pelo seu desempenho, para vivermos uma vida onde nós seremos reconhecidos pela presença de Deus em nós. E ainda que nós não sejamos o youtuber do momento, ainda que nós não sejamos o político do momento, ainda que nós não sejamos o funcionário do mês na nossa empresa, nós continuamos sendo alguém cheios do Espírito Santo de Deus, que é abençoado e abastecido em todos os momentos da nossa vida. E eu pergunto a você, qual tesouro você tem procurado acumular no seu coração? Quais são as motivações que têm levado você a entender os processos que Deus tem permitido na sua vida? Eu quero dizer a você que você vai continuar patinando, ou, como eu já disse, vai continuar como um cachorrinho correndo atrás do rabo, em todo momento, em todo instante, que você não entender que o mais importante não é ser o que a sociedade deseja que você seja, mas é ser quem Deus criou você para que você seja. Há muitas pessoas que estão respondendo de muitas formas, de muitas maneiras, às pressões que têm vivido na sua vida. Talvez você esteja passando hoje pelo problema financeiro. Talvez você esteja vivendo hoje uma crise de relacionamento conjugal. Talvez você esteja vivendo hoje uma crise de relacionamento entre pai e filho. Talvez você tenha chegado aqui hoje com uma clara certeza de que Deus não se importa com você. Porque você está construindo, mas nada para de pé. Você está tentando fazer, mas nada se realiza. Você está colhendo frustração após frustração. E parece que nunca vai melhorar. Mas eu quero dizer que isso pode ser um processo de Deus na sua vida, para que você possa reconhecê-lo, para que você possa buscá-lo, enchendo-se dele todos os dias e enfrentar os problemas e adversidades que se colocarão diante de você. Não confiado naquilo que você é, que você pensa, que você faz, mas confiado naquilo que Ele é, naquilo que Ele deseja, naquilo que Ele pode fazer. Este era o segredo de Paulo para vencer as suas provações. Este era o segredo de Paulo para que ele pudesse vencer as tribulações, as provações, a perplexidade. Esse era o segredo de Paulo para que ele pudesse continuar caminhando mesmo em meio aos maiores problemas e às maiores dificuldades. Talvez você ainda esteja vivendo o luto de ter perdido alguém que você amava e ainda não conseguiu entender por que Deus permitiu isso. Tem um propósito. E Deus vai mostrar a você se você o perguntar. Talvez você esteja querendo desistir até mesmo da vida, achando que esse mundo não tem sentido, que você não tem mais significado, que ninguém te ama, que ninguém se preocupa com você. Eu quero dizer a você que se esse é o pensamento que corre no seu coração, é a estratégia do inimigo isolando você da presença de Deus para poder devorar e tragar você. Volte os seus olhos a Deus nessa noite. Levante os olhos e creia que o Senhor pode, assim como apoiou Paulo em todos os seus momentos, Ele pode apoiar você.
O final do apóstolo Paulo não foi num palácio, não foi num quarto de hotel, não foi no melhor quarto do hospital da sua época. O final de Paulo foi ajoelhado, com seu pescoço numa guilhotina, a qual desceu e cerrou, separando sua cabeça do seu corpo. E aquilo que seria um sinal de vergonha, para Paulo foi um sinal de que valeu a pena, porque ele viveu para Cristo e ele morreu por Cristo. Eu não sei em que fase, que estágio da sua vida você está. Mas eu sei que a canção que nós vamos cantar agora é uma canção que nos faz orar. Ela é uma oração, pedindo para que Deus seja tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivemos. Que Ele seja o primeiro pensamento e o último no nosso dia. Ele seja aquele que nós estejamos ligados nele em todo tempo, em todo instante, em todo momento. E eu queria convidar você a fazer essa oração nessa noite. A orar de maneira sincera e com o coração verdadeiro, pedindo a Deus que sejas meu universo. Que o Senhor seja o meu pensamento, o meu guia, a minha orientação, porque assim eu vou passar pelas provas e tribulações, como Paulo passou. Nós vamos cantar, e enquanto nós estamos cantando, se há alguma da área da sua vida que você gostaria de colocar aos pés do Senhor Jesus, eu não preciso saber qual, a igreja não precisa saber qual, mas pode ser a sua vida financeira, pode ser o seu casamento, pode ser o relacionamento com os filhos, pode ser a sua própria vida, os seus pensamentos suicidas. Se você quer colocar isso diante de Deus e entregá-los nessa noite, quero convidar você que esteja aqui à frente comigo, porque eu sou um dos primeiros a estar aqui, porque há áreas da minha vida em que eu quero que Deus seja tudo. O meu pensamento, o meu agir e o meu pensar. Se for esse o seu desejo também, se junte a mim, vamos orar aqui. Enquanto nós cantamos, se o Espírito Santo de Deus fala a você, eu convido você, saia de onde você está, venha, vamos orar e vamos cantar juntos essa canção. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que
sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada dos meus pensamentos, que tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é meu desejo. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Amém. Eu queria incentivar a você a lembrar dessa palavra, mas não desistimos. Não desista. Não desista. Pastor Jean, por favor, ora aqui. Nos abençoe nessa noite, Pastor Jean, nosso pastor, meu pastor. Eu quero ser abençoado também através da sua oração. Vamos orar. Estenda a sua mão, irmão, aí do seu lugar, aqui em direção a esses queridos, para orar com eles. Mas também vamos nos colocar a cada um de nós diante do Senhor, não é? Paizinho, nós unimos os nossos corações ao coração dos teus filhinhos. E a nossa oração, Pai, gera em nós as motivações necessárias para entendermos os processos em cada área que a gente está aqui à frente agora colocando diante do Senhor, a fim de encontrarmos os verdadeiros e mais preciosos tesouros. Os tesouros que, como teu servo, o apóstolo Paulo, registrou, Pai, são aqueles, ó Deus, que os olhos humanos não podem ver, Pai. São aqueles, ó Deus, gerados e trazidos pelo Senhor. Paizinho, que o Senhor possa visitar agora a vida de cada um dos teus filhinhos que estão aqui. E Deus, que eles encontrem nesta hora este afago do Senhor, as consolações do Senhor, mas Deus, muito mais do que isso, Pai, as forças espirituais, as forças emocionais, a capacitação, Pai, para continuar lutando, enfrentando cada uma dessas dificuldades, na certeza de que no nome do Senhor, cada uma destas situações serão vencidas, por causa de Jesus Cristo, aquele que tem o nome mais poderoso. Paizinho, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, cada irmão, cada irmã, esses que estão ali nas cadeiras, ó Pai, mas aqueles que estão também desde suas casas ou qualquer outro lugar, participando deste culto, que ouviu esta mensagem desafiadora, poderosa, consoladora, Pai, reconfortante, por sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos abençoe a cada um de nós, é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém e amém. Amém?